Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou o Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre o cristão e a sexualidade. E por que vamos falar sobre sexualidade ou sexo propriamente dito? Porque a nossa sociedade está saturada de sexo. E também para nós verificarmos aquilo que a Bíblia fala a respeito do sexo, se é que ela fala. Fala, com certeza ela fala. E também é uma oportunidade para você e eu, no caso, estarmos vendo se nossos conceitos, nossos valores, aquilo que nós entendemos como um comportamento correto, biblicamente falando, está adequado àquilo que realmente a Bíblia diz com relação ao sexo. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo. Mas antes, gostaria de pedir encarecidamente a você, que talvez esteja aí pela primeira vez, que desse o seu like. Se você está entrando no canal pela primeira vez, que você então assinasse o canal, né? E eu gostaria que você então ativasse as notificações para que você pudesse estar recebendo as novas informações a respeito de vídeos que nós estamos postando regularmente neste canal. Muito obrigado, eu agradeço aí a sua participação. Como o mundo vê o sexo? Bem, a partir da revolução sexual da década de 60, foi motivada pelos ideais, principalmente de Nietzsche, que disse em uma de suas obras: Deus está morto e fomos nós mesmos quem o matamos. Ou seja, começa-se a colocar, a incutir a ideia na sociedade, tirar, né, o autor, o legislador moral, os valores cristãos, os conceitos de família, né, passaram a ser sistematicamente aí atacados. Então essa foi uma primeira ideia colocada aí por Nietzsche, que foi seguido, por exemplo, pelo romancista Dostoiévski no livro dos irmãos Karamazov, eu vou colocar na tela aqui, que é um nome difícil, dizendo que quando Deus morre, tudo é permitido, ou seja, se não tem Deus na jogada, então eu posso fazer o que eu bem entender, né, em relação a qualquer assunto, qualquer problema ou tema da minha vida. Paralelamente a isso, nós temos também como é que eu posso dizer, a filosofia humanista, né, que vinha num crescente na mesma época, que como é uma filosofia centrada no homem, né, ela diz que o indivíduo, desde que não prejudique ninguém, não esteja compelindo ninguém a fazer nada forçosamente, ele está livre para poder expressar aí as suas inclinações sexuais e buscar o seu estilo de vida como desejar. Mas o ponto é que todas essas filosofias, todas essas ideias, elas vieram para enfraquecer a visão cristã de mundo, né? Como nós até comentamos em vídeos anteriores aí falando a respeito do conflito de cosmovisões, mas o conceito é em que você ataca as ideias, você muda as ideias e aí você consegue, através dessa mudança nas ideias, mudar os comportamentos. E é o que aconteceu com a nossa sociedade ou vem acontecendo desde então, né? Agora, como a Bíblia retrata o sexo, né? Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas que eu vou ler para vocês a respeito de como a Bíblia, a palavra de Deus, que nós cremos, né, ser inspirada por Deus e ser normativa no sentido de que aquilo que ela fala para nós é o valor, é a nossa regra de fé e prática, aquilo que nós devemos acatar. Vejamos aí o que diz a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, quando Deus está terminando a obra da criação, ele vai criar o homem. Aí ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, vemos aqui, por esse primeiro versículo, que Deus criou, então, um casal, um homem e uma mulher. Criou o homem e a mulher para o homem, um para um.
Então, o primeiro conceito, né, que está sendo colocado aí, já no início da palavra de Deus, no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, que também é chamado livro dos começos, né, de origens, ele já está falando a respeito da criação, da instituição de algo muito importante, que é a primeira família, ou, se você preferir, do casamento, propriamente dito. Em Gênesis capítulo 2, ele vai voltar nesse tema. Disse aqui a palavra do Senhor: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e na trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vemos aqui brevemente o relato, agora com mais detalhes, a respeito da criação da mulher e a consequência disso. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirão os dois formando uma só carne. Então nós vemos um conceito para que o homem não estivesse só. Deus então lhe cria alguém que lhe complementasse a mulher, para complementar o homem, para fazer com que ele viesse sentir-se, tornar-se completo. Outra coisa importante, né, é que essa única instituição, antes da queda, antes do pecado entrar no mundo, foi a primeira instituição criada por Deus, a família, ou o casamento, melhor dizendo, e a partir daí o homem deveria crescer e frutificar, né? Então havia também a questão da reprodução, da propagação da espécie humana sobre toda a terra, porque Deus fala que ele deveria povoá-la, deveria sujeitá-la. Então, e isso não tem outro jeito de acontecer. Não tinha outro jeito que não fosse através da união deles, e no caso da união através também do sexo, das relações sexuais, para que eles viessem a ter filhos e filhas, como realmente tiveram. Então, o casamento foi instituído por Deus e o seu valor continua sendo inestimável até hoje. O casamento é uma instituição divina, ela foi criada por Deus, ela não foi criada pela sociedade, ela foi criada por Deus, né? E veja só o que diz lá a palavra dos Hebreus capítulo 13, versículo 4, nos diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, ele já está dizendo que o casamento deve ser de mais honra, né? Deve ser mais estimado, né? Porque os impuros e os adúlteros serão julgados. Os adúlteros serão os infiéis, isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? A relação entre o homem e a mulher, ela deveria ser uma relação então monogâmica, ou seja, a mulher para o homem para a mulher. Não deveria haver um terceiro ou uma terceira aí nessa história. Então, o casamento deveria estar implícito ali a questão da fidelidade, né? A aliança, assim como Deus celebra conosco uma aliança, deveria ser celebrado entre o homem e a mulher uma aliança perante Deus, né? E o que a gente vê na cerimônia do casamento, né? As pessoas comparecem perante uma autoridade religiosa ou eclesiástica, que se diz, e aí eles vão lá e comparecem e tem uma série de testemunhas, que a gente também chama de padrinhos, né? E ali são feitos votos que nada mais são do que um compromisso. Olha, prometo amar, honrar, proteger, amparar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Em todos os momentos, até que a morte nos separe.
E muitas vezes, e infelizmente hoje, por conta de todos esses valores que eu falei anteriormente aí, que vem quebrando, né, a nossa sociedade, ela não assume esse voto, mas são palavras muitas das vezes jogadas ao vento, porque a primeira dificuldade, os primeiros problemas, as primeiras tempestades, a coisa cai por terra. Então, o casamento acaba virando divórcio, né? E aí nós temos tantos problemas como temos hoje. 1 Coríntios capítulo 11, verso 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então, é uma relação que deve ser monogâmica, ou seja, de fidelidade um para um, e é uma relação que deve ser entre homem e mulher de interdependência. O homem não é independente da mulher, a mulher não é independente do homem. É uma relação junta. Por isso até eles deixam pai e mãe e formam uma nova célula familiar, né? É uma aliança inquebrável. Esse é o Então, a partir do casamento, né, Deus dá ordem para que o homem então tivesse filhos, e não tem jeito de ter filhos que não seja através das relações sexuais com a sua esposa, Se o sexo é uma bênção, né, pelo que podemos entender, e temos até um livro da Bíblia chamado de Cântico dos Cânticos, você vê que para isso estar na Bíblia, né, tem um propósito, né, de que o sexo não é meramente para a reprodução, mas o sexo ele é uma bênção dentro do casamento, né, para ser desfrutado entre o homem e a mulher, dentro do casamento. Se dentro do casamento o sexo é uma bênção, fora dele nós temos diversos problemas. Ele é praticamente o oposto, ele é visto, ele é retratado como imoralidade, ele é retratado como pecado, ele é retratado como perversão, nas suas mais variadas formas, né? Eu poderia me alongar aqui, mas vou me limitar a dizer isso, né? E qualquer outro tipo de relação sexual fora desse padrão do casamento bíblico, entre homem e mulher, um homem para uma mulher, uma relação monogâmica e interdependente, dentro do casamento, assumido lá perante uma autoridade eclesiástica, ou no nosso caso pode ser até uma autoridade civil, mas um casamento. Fora disso, é uma situação irregular, é uma situação de pecado. Se não, vejamos aqui o adultério. Né? O adultério ele é uma relação sexual entre pessoas, pelo menos uma delas casada, né? E a outra não necessariamente, pode ser duas casadas, mas casadas com outros pares, né? Então é uma relação ilícita, uma relação irregular, uma situação fora da vontade de Deus, né? Inclusive há um mandamento a respeito disso, que está lá em Isaías capítulo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás. Então a orientação é clara. Se adulterar é pecado. Pecado é transgressão da palavra de Deus, da lei de Deus. Está em desobediência àquilo que Deus determinou que nós fizéssemos. Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus está reconhecendo que o adultério é pecado. Inclusive, não só o ato em si, mas a intenção dele, o coração, a intenção do coração, a intenção do pensamento, o desejo de fazer, já é adultério. Para Deus, já é pecado. O incesto, que seria a relação sexual entre parentes, né? Ou com algum parente, né? A relação é longa, eu não vou ler o versículo aqui, mas ele está lá no livro de Levítico, capítulo 18, do verso 6 até o verso 18. Tem vários tipos de relação sexual ilícita ali, né?
aí você pode talvez pensar, mas não tinha um caso lá de que quando morresse o marido, o irmão do marido poderia casar com a viúva para suscitar descendência? Sim, quando ele morresse, para não contradizer o que diz a palavra de Deus, até que a morte o separe. Estando morto o marido ou a esposa, aí a pessoa está livre para contrair um novo matrimônio se quiser, né? Seguindo a palavra de Deus, né? O homossexualismo está lá em Levítico capítulo 18, versículo 22. Fala que, olha, um homem não deve se deitar com outro homem. Isso é considerado abominação. Semelhantemente a isso, nós temos a questão da bestialidade, que é o homem ou a mulher se juntar com algum animal, né? Ele fala que é confusão, é perversão, é abominação, né? A fornicação, que é o sexo pré-conjugal, ou seja, o sexo antes do casamento. Isso, inclusive, para nós cristãos, né? Que às vezes estamos namorando, temos um relacionamento que temos a intenção de que torne-se um relacionamento sério. Se você contrair, tiver relações sexuais com aquela que pode vir a se tornar a sua esposa, porque pode ser que aconteça de não ser depois, né? Você também está fora da palavra de Deus, também está na mesma situação de pecado. É considerado pecado. Bem como a prostituição, né? Que a pessoa ter relações sexuais por dinheiro, ou no contexto de Novo Testamento, né? Haviam pessoas que faziam sexo como forma religiosa, né? Como culto pagão, né? Então a gente tinha esse tipo de problemas que haviam naquela época e que ainda hoje existem, né? Que a questão da prostituição ela existe, inclusive até os dias de hoje, né? A lascívia, que é uma questão muito importante, que é onde surge o desejo, né? O desejo sexual desenfreado, sem controle, às vezes, ou o desejo sexual que é estimulado. Se nós dissermos que a nossa sociedade é saturada de sexo, então você tem filme, você tem novela, você tem vídeos na internet, você tem uma série de coisas que podem te estimular, né, essa questão sexual. Ou seja, também conhecido, né, como pornografia, né? E então esse tipo de coisa pode fazer com que a pessoa seja ainda mais estimulada. Já é natural que o homem, né, ou a mulher tenha os seus desejos sexuais e tal, mas isso tudo sendo estimulado, sendo elevado a níveis assim muito altos, e a pessoa não tem controle, vai levar a pessoa o quê? A buscar a sua autossatisfação, né? E isso pode levar a problemas, né? Problemas de relacionamento, problemas de culpa, problemas por fazer uma coisa que ela sabe que é errada, né? Então, essa é uma questão a ser levada em conta, né? A pessoa vai acabar, né, se autoestimulando, né? E pode ficar viciada nesse tipo de coisa, de modo que quando ela for casada ou ela for para casar, ela vai ter oportunidade de ter a sua relação sexual, ela não consegue fazer. Porque ela está idealizando aquilo lá, do jeito que ela viu, do jeito que ela assistiu, do jeito que ela entende, cria uma expectativa e por aí vai. Então, são uma série de problemas que vão ser gerados por esse tipo de comportamento, por esse tipo de atitude. Então, a pergunta que fica, né, ou a dica que eu poderia dar para vocês é: como a gente pode permanecer sexualmente puro, né? Como nós podemos permanecer sexualmente puros? O exemplo que nós temos, podemos citar um exemplo bíblico, né? Fugir das situações. Nós temos o caso, por exemplo, de José, né, no livro de Gênesis, capítulo 39, e temos o caso de Davi, lá no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Vejamos o que aconteceu nesses casos. No caso de José, ele trabalhava na casa de Potifar. Potifar tinha uma esposa, né? Essa mulher estava de olho em José bem aparentado e tal, e ela quis tentar alguma coisa, uma relação sexual com ele, sendo ela casada com Potifar. E José resistiu, não quis, etc e tal. Até o momento que ela tentou forçar uma situação, né? De
de querer que ele fizesse de todo jeito. E ele fugiu, ele foi embora. Ele correu e ela acabou ficando com um pedaço da roupa dele, depois se entregou, ele vai preso, etc e tal. Mas o fato é que ele fugiu e ele ainda disse, olha, por que faria eu isso e pecaria contra Deus, né? Então, o fato é, ele sabia que estava errado se ele fizesse. Ele fugiu, né? Então, a dica mais clara que a gente tem possível é, como é que a gente faz para se manter puro? A gente está impedido de não sofrer uma tentação, de não ver algo, mas a gente tem a opção, e temos aí no caso a orientação da própria palavra de Deus, ó, de correr, fugir diante de determinadas situações. Por quê? Porque vai haver um momento que não vai resistir. Né? Alguns ficam dizendo que mas é porque a mulher de Potifar era feia, maldade com a moça, né? Na verdade, talvez ela fosse uma moça bonita e José ia chegar lá pelas tantas, não ia resistir e acabar fazendo besteira e depois ia entristecer ao Senhor, obviamente, e de qualquer forma ele acabou sendo preso depois. Bem, falando de Davi estava lá no seu palácio, não tinha ido para a guerra, né? Nessa guerra ele não participou, ficou lá, foi olhar tá lá no seu terraço e viu a Betseba que estava se banhando. E ele, em vez de correr, não, ele ficou olhando ela e fez mais, mandou chamar e acabou tendo relações com ela, etc e tal. E ela era uma mulher casada, então ele cometeu adultério, José não, né? Então, o ponto é exatamente esse. Enquanto que um fugiu, o outro abraçou a questão com toda a sua força, né? E aí a consequência foi grave para a vida de Davi e da própria Betseba depois, né? Então, o ponto é, né, se você tem dificuldades, e eu acredito que deva tê-las, né, relativa a essa área sexual, seja qual for ela, né? O fato é, pensa que, olha, tem outras pessoas que estão na mesma situação que você, né? Talvez maior, talvez menor, né? Então, resistir ao diabo, primeira medida. Segunda, é aquela que eu já falei aqui anteriormente, é fugir da imoralidade. Fugir da imoralidade. O que é imoral? Olha, aquilo que é errado. Está todo mundo lá olhando, etc. Está todo mundo vendo, está todo mundo fazendo. Não, eu não vou fazer. Olha, eu vou para um determinado lugar onde eu sei que vai ter, vai ter aquela monte de gente, aquela pegação, aquele negócio todo. Poxa, eu tô sozinho, tô carente, terminei com a namorada, aquela coisa toda. Eu vou lá e aí vai acabar acontecendo, pode vir a acontecer coisas erradas, e vai acontecer, é fatal que aconteça, né? E aí você vai acabar depois se arrependendo, se entristecendo, né? Pelo menos a gente espera, né, que isso aconteça, né? Então, esse é o ponto. Fugir da moralidade. Se você sabe que ali vai ser coisa errada, ali é caminho de perdição, vai pelo outro caminho, foge, né? Se afasta disso. Então, há momentos em que a gente tem que fugir. Fugir não é ser covarde, não. É simplesmente você ser sábio, porque você sabe que num determinado momento você não vai resistir. Isso é válido até para casais e namorados, tal, tá lá junto, tá com né, o rapaz e a moça estão juntos, tal. Evitar de ficar sozinho, evitar de ficar no escuro, evitar de ficar morando num carro e assim sucessivamente. Tem algumas coisas que, olha, vai chegar uma hora que não dá, aí vai se aproximando do casamento, já vou casar, já tá tudo certo, já marcamos a data, podemos, né? Eu quero uma prova de fidelidade, moça, por favor, não caia nessa conversa, né? Então, afaste-se disso, né? Há um valor inestimável em você, né, jovem, moça e rapaz, em se manterem puros e esperarem o momento certo para vocês poderem usufruir da bênção que é o sexo dentro do casamento, né? E por último, né, obviamente, então você foge, você resiste ao diabo e, obviamente, você busca a ajuda de Deus, né? Se a situação estiver apertada, não sei o que fazer, não consigo mais resistir, olha, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, veja só o que diz a palavra de Deus. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento
de sorte que a possais suportar. Então o ponto é, dá para resistir? Dá, mas buscando força em Deus, porque a tentação pela qual nós passamos, todos nós passamos, é possível de ser resistida. Deus nos deu poder para resistir. Então o casamento, né, e dentro do casamento a relação sexual, ela é abençoada. Fora dele é só prejuízo, para todos que estão ao redor. Então essa é o que eu tinha para passar para vocês a respeito desse tema, né, que é um tema bastante espinhoso, né? Eu espero que você tenha sido edificado, né? Não esqueça aí de você, se gostou, né, deixar o seu like. Se também não gostou, você comentar e falar aí a respeito daquilo que você não gostou, né? Mas a gente não vai poder deixar de falar daquilo que a Bíblia diz, né? A proposta do canal é aquilo que nós queremos falar. Então a gente espera se ver aí numa próxima oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus.